Fala pessoal, beleza? Instrutor Douglas aqui mais uma vez, juntamente com o Michael Costa, né? Mais um podcast. Hoje vamos tratar um tema diferente, né? Mas antes de mais nada, vamos falar do Mainards, né, Michael? Patrocinador que Isso tem aí. história na segurança pública e privada, hein? Sim, parte de coldre, né? Pioneira em coldre em polímero, tecnologia nacional, internacional, parte de fardamento, né? Cursos de aperfeiçoamento na área da segurança pública, segurança privada, é na Mainards. Hoje, né, Michael? Hoje não... Hoje Vamos tratar um vamos tema tratar meio de um triste tema aqui. com certeza impactante, mas que é necessário até porque nós temos que usar os meios de comunicações para ter voz e poder mudar essa realidade das nossas leis, porque tá complicado, né? O Will, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Tá pego, né? Pra quem não sabe, gente, o Will é o pai do menino Léo, que foi brutalmente, né, assassinado por um lixo, né, Michael, da sociedade, né, um tranqueira, um maldito, né, cara, não tem palavra, tô falando pro lado pessoal, já que meu, né, a gente fica inconformado com essa situação e vamos aqui conversar um pouquinho com ele, né, abrir um espaço pra ele, o pessoal me procurou nas redes sociais, me marcou nas publicações e me coloquei à disposição pra ajudar no que for preciso. Seu Will, fica à vontade, tá? Conta pra nós, quem era o Léo? Cara, primeiro, obrigado pela oportunidade, né? A gente tá tentando fazer um movimento para não deixar isso cair no esquecimento, né? Não pode. Diria para vocês assim, cara, que é só quem passa por uma situação dessa que tem ideia do sentimento e do que a gente começa a sentir, né? O Léo, cara, moleque, né? Hoje até falei comentando com um amigo, né? Que não é depois que morre todo mundo vira santo, né? Sempre tem esse ditado. Mas, cara, o moleque era diferenciado, sabe? Eu tentei contar até um pouco antes, né? A gente fez uma missa, a gente fez um culto lá em casa, quando completou uma semana. E lá eu falei que o dia que o Rafa nasceu, foi meu primeiro filho, eu senti um tremor, cara, que eu nunca tinha sentido nada igual, de ser pai. Mas é uma coisa boa, é uma coisa que me transformou, me mudou. Minha vida a partir daquele momento, assim, foi uma coisa que eu falei, caraca, cara, agora eu sou pai. E a médica chegou e falou, ó, é teu. Eu falei, tá, e agora? Eu faço o quê? Limpo, o que eu faço? Dou pra alguém? Não, agora é teu. E aquilo me contagiou, assim. E eu não sabia o que era. Foi um tremor de felicidade imenso e naquela quinta-feira à noite, quando eu tentei ligar para ele várias vezes que ele não me atendia e até que atendeu a médica do Hospital Cajuru, falando, sei quem é o senhor, como é que é o nome dele, que ela não sabia nada, e ela falou, venha pro hospital, porque... E ele não conseguia falar com ele, já sabia que tinha sido alguma coisa, então aquele momento me deu um tremor, que é a outra ponta do que aconteceu. E eu não entendia, esse eu entendia, mas aquele lá do começo, eu falei aquilo na quinta-feira, foi um tremor, quando o Rafa nasceu, meu primeiro filho, que eu não entendi o que era. E aí eu conversando até com ele, por esses dias eu falei, conversando com ele, eu falei, cara, eu entendi o que era, cara. Eu entendi o que aconteceu naquele momento. Naquele momento, cara, eu decidi ser pai. E eu falei, cara, eu vou ser um pai foda, entendeu? E tentei educar os dois, lógico, até conversei com ele, né, cara, os dois são diferentes, então a educação que eu dei para um foi um pouco diferente que eu dei pro outro, até porque eles eram diferentes, não podia tratar os dois da mesma forma. O Rafa muito mais na dele, muito mais sossegado, e o Léo muito mais explosivo, tipo, vamos... Não parava, é que nem ele sempre falava, né? Toda hora é hora, né? Uma das frases dele, né? Era meio animado. Era. E, cara, era um moleque que, desde o começo, cara, coloquei ele no futebol com 4 anos, no Stark, né? O professor Claudinho, e tantos outros professores, professor Davi, Gustavo. E, cara, e ali ele começou a traçar, desde os 4 anos, futebol. Ele falava, pai, eu quero jogar futebol. E em alguns momentos ele, pai, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer dinheiro. Um menino inteligente. Lembro que uma vez um professor dele falou, pai, coloque o Léo, professor de matemática, falou, coloque o Léo numa aula de matemática avançada, porque o Piá tem uma cabeça diferente para matemática. Jogava muita bola, cara.
Jogava muita bola. Ele tinha, final do ano, ele fez um teste no Hope, passou. Ele jogava no Bairro Alto. Ele fez um teste no Hope, passou. Só que tava muito longe ali. Ele comia marmita no ônibus, cara, pra poder jogar a bola. Esforçado. 2 horas de ônibus. Chegou uma hora que ele falou, pai, não... tá difícil. E aí eu falei, cara, então volta pro Bairro Alto. Voltou pro Bairro Alto, foi fazer um teste no União São João de Araras, em São Paulo. Em torno de 60 moleques, mais ou menos, no Bom final de do bola, ano. não, Pia. Cara, passou ele mais um. Passaram em 2. E eu centroavante, cara. E ele voltou, né? Falava, pai, meu Deus, pai. O professor lá já tá me chamando de meu centroavante, não sei o quê. E fiz um monte de gol. E ele falou, eu quero. E aí, cara, quando virou o ano, ele falou, putz, pai, eu não sei se eu quero. Porque eu vou te deixar aqui sozinho, vou deixar minha avó sozinha. Pensava no pai, E aí ele falou, pai, eu vou fazer uma entrevista, se eu passar eu não vou. Eu falei, cara, a decisão é sua. E aí não foi, cara. E aí começou a trabalhar. Cara, o pessoal do trabalho dele, assim, estão me apoiando, assim. Ele amava trabalhar naquele lugar, sabe? Que era uma panificadora ali, casarão, ali no centro. Clair, a Nina e o Lucas. Nossa, tinha muita gente lá, cara. Tinha um outro Leonardo também, cara. Um pessoal assim. Não é perto do Sujusal ali? Ela fica na Escondenácar. A continuação da Marechal Floriano Peixoto. Qual que é? Emiliano Perneta? Emiliano Perneta com a Viscondenac, se não me engano. Mas é na Emiliano Perneta depois que cruza a 24 de maio. É um pouco pra frente. Né? Que é Viscondenac, na verdade, né? Casarão. Cara, ele amava trabalhar naquele lugar. Que ele chegava assim com sorriso. Ele trabalhava o dia inteiro, cara. Daí ele chegava com sorriso no rosto. Falava, nossa, pai, eu já trabalhei pra caramba. Daí começava a contar. Porque o seu Luiz, porque não sei o quê, porque o Léo, porque o Lucas, e eu fiz e aconteci, fiz lanche. E daí ele falava, nossa, pai, eu tô morto, tô cansado. E amanhã eu tenho que ir cedo de novo, porque eu quero fazer qual que é a uma idade extra. dele? 17 anos, cara. Meu Deus, cara. 17. Ia fazer 18 agora em abril, dia 9, semana que vem. Nossa. Perdi minha mãe agora, uns 40 dias mais ou menos, cara. Ela fazia aniversário no mesmo dia que ele. Cara, a gente escolheu a data de aniversário, né? Quando eu tava pra nascer, podia ser dia 10, podia ser um pouco mais pra frente. Eu falei, não, cara. Se pode dia 9, vai ser dia 9, junto com a minha mãe. E aí eu perdi minha mãe agora há pouco tempo. E aí agora é ele, né, cara? E, cara, é terrível. E diante de toda essa situação, eu acredito que as pessoas de bem se sentem revoltadas, porque, cara, isso aí destrói a estrutura de uma família, né, cara? Você querendo ou não querendo, cara... Falava demais, né, mãe? Analise, cara. É pai, mãe, você cria teu filho, você educa ele, você dá o amor, leva pra escola, leva com a mão. Pô, é teu filho. Ainda mais ele que era um pé querido, cara. Aí de Já é muito repente vem um maldito desse daí e faz uma... Eu recebi tanta Cara, mensagem pelo dele, amor de mas Deus. tanta mensagem. Cara, tu é um herói pra aguentar isso aí, cara. E você pode ter certeza que você tá representando muitos pais também, que sofrem hoje esse tipo de situação, né, que você tá vivendo. Cara, eu não consigo entender como que eu tô de pé, sabe, cara? Tem gente que acredita em espiritismo, tem gente que acredita, né, em tantas coisas assim, cara, e putz, eu acho que sim, que às vezes Deus, é ele, Deus me segurando e falando, Deus. vai, porque a vontade de parar, cara, todo dia, aí quando você começa a passar o dia, sabe, você acorda 9 horas bem, vai dando 10, 11, meio-dia, 1 hora, cara, você vai ficando cada vez pior, cara, lá por 3, 4 horas da tarde, cara, você fala, meu Deus, cara, quando você consegue ocupar a cabeça, é mais tranquilo, né? E eu sempre fui muito presente nas coisas dele, né? Eu sempre brincava, né, cara? Você vai sofrer bullying em casa, né? Porque... e, cara, eu... Tanto um quanto o outro. Esse aqui tava no 2º grau, eu ia levar ele na escola, ele descia correndo, eu gritava, tchau, bebê! E saía tudo cheio de vergonha, com o Léo sempre foi do mesmo jeito, né? Quando ele teve que usar óculos um bom tempo, né? E um dia chegou um amigo dele e falou, seu 4 olhos, aquela brincadeira, ele sempre tem, né, cara? E aí ele olhou pro molequinho e falou assim, cara, essa aí meu pai me fala, não sei quantos anos eu tinha mudado de escola, então já tô preparado. Já tô preparado, então já tava preparado pra tudo, né, cara? E a gente, cara, era uma relação, sempre tentei criar uma relação com os meus filhos, assim, a Ana sempre fala, né, que
Eu era tóxico, né, cara, com eles, porque... Cara, e agora eu entendo, porque assim, porque, cara, eu decidi virar pai mesmo, cara. Tipo, a gente vai... Ela falava assim, vamos fazer uma viagem. Eu não pensava em eu e ela fazer uma viagem, eu pensava, putz, será que o Rafa ele mora com a mãe, morou um bom tempo com a mãe, morou comigo, e eu pensava, putz, mas será que o Rafa não vem? Será que o Léo vai querer ir? Aí depois eu pensava, putz, gente, né? E ela falava, pô, mas você tem que pensar também, mas, cara, sempre pra mim era uma coisa natural, né? Acho que a mãe dele, o tempo que eu fui casado com a mãe dele devia sentir muito isso, né? Porque eu chegava do trabalho, e ele tava com a caixinha, tinha uma caixinha de ferramenta com os carrinhos, eu tinha um banner em casa, eu fiz uma cidade. Cara, ele tava com aqui, vamos brincar, pai? Cara, não tinha conversa. E ficava ali brincando com os carrinhos, tomava banho junto. Às vezes, quando o Rafa tava aqui, era nós três tomando banho junto. A gente brincava de malha dentro do banheiro. A gente sempre brincou assim de... Cara, tudo que você pode imaginar, cara, que um pai pode ter feito com um filho, eu fiz, cara. Tudo. Até quebrar o braço dele uma vez, eu quebrei nas brincadeiras, cara. Foi difícil contar pra mãe, né? Ele fazia um movimento com o braço assim, estralava assim, sabe? Cara, ele falava, pai, lembra? Clac, clac, clac. Lembro que ele no hospital, ele tava com o bracinho assim, segurando, ele falou, pai. E aí eu sempre fui um cara muito brincalhão, né, cara? E aí ele segurando o braço, ele me olhou e falou, pai, você não sabe brincar com criança, né? Nossa. E nos últimos dias, Will, como é que foi os últimos dias dessa convivência aí? Cara, o que você lembra, assim, cara? Eu vou te falar uma coisa, cara. Antes de te responder isso, eu vou avançar um pouco no tempo. O dia que eu fui no trabalho dele, chegou uma senhorinha que era atendida por ele. Depois o dono da panificadora falou, cara, essa mulher ela vem aqui desde que abriu a panificadora. Não lembro o nome dela. Aí o Clair falou assim, que ela ia lá e todo mundo reclamava. Ela sempre reclamava de alguém. Tudo ela reclamava. Alguém fazia alguma coisa, ela reclamava. E ela chegou pra mim, ela falou assim, seu filho faz o melhor queijo derretido de Curitiba. Fazia o melhor queijo. E eu fiquei ali com o tempo conversando com ela. Cara, eu adorava o jeito que ele fazia. E daí o Clair falou assim, desde esse dia ela nunca mais reclamou de nada. E ela veio, ela falava, nossa, mas ele era tão simpático, ele conversava comigo. E ele era assim. E aí eu falei contei uma história pra ela, né, de uma namorada dele, a Duda, que ela falou que ele falava pra ela que ele queria ser 30% do homem que eu fui. Eu contei isso pra ela. Ela falou assim, ele falava pra ela assim, Duda, eu quero ser 30% do homem que meu pai foi. E eu contei isso pra ela. E ela deu um sorriso pra mim, ela falou assim, então agora você tem que ser 30% do homem que ele foi. E naquela hora me veio um estralo, cara. E daí, tipo, respondendo a tua pergunta, né, de como foram os últimos dias, os últimos tempos, a gente sempre conversou muito. Antes de sair de casa, tinha que me dar beijo. Eu tinha que dar um beijo nele. A gente sempre teve essa brincadeira. Eu sempre mandava no celular dele. Às vezes saía alguma coisa, eu falava, filho, te amo. Eu mandava pra você aqui também, tipo, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Filho, eu te amo. O que aconteceu, pai? Nada, eu só tô falando que eu te amo. Então tá bom, né? E sempre foi isso. E nos últimos tempos, cara, a gente tava conversando, assim, uns papos muito variados, assim, sobre no que eu acreditava, na proximidade que eu tinha com Deus. Eu conheço a Bíblia, praticamente a Bíblia inteira, cara. E eu não sou de nenhuma religião, né? E ele sempre ele começou a me perguntar muita coisa, falando que eu tinha que me aproximar de Deus. Ele também não frequentava muito a igreja. E ele falando assim, pô, pai, você tem que se aproximar mais de Deus, você tem que estar mais próximo de Deus, você tem que, enfim, né? E a gente tinha várias conversas. E eu comecei a perceber, cara, que eu tinha que começar a mudar algumas atitudes, né? Coisas simples assim, mas que era ele que estava me ajudando. Então quando você pergunta assim, como é que tava os últimos dias? Parece que ele tava me ensinando um monte de coisa. Eu tinha ido pra praia no carnaval, tava com o carro, estourou o cabo do acelerador do carro, de noite, não tava chovendo, mas tava, sabe, não tinha lugar pra estacionar, tive que andar com o carro devagar um bom tempo. Cara, tranquilo. Daí consegui resolver fazer um provisório pra sempre, né, pra não falar gambiarra. E fiz um provisório lá, falei, vamos voltar, eu pego o carro da minha irmã e a gente vai até onde a gente tem que ir, né? Eu consegui, uns 10, 15 minutos, voltando. E aí essa aqui falou pra mim assim, Ana falou pra mim, você vai fazer tudo isso nessa calma?
Você não vai estressar, você não vai reclamar? Eu falei, não, eu tô tentando levar minha vida de um outro jeito. Sim. Parar de reclamar das coisas que às vezes dão errado. Às vezes as coisas dão errado e a gente não tem motivo, de repente. Pra gente não ter ido com esse carro, poderia ter acontecido. Não. E, cara, e era ele. E depois eu comecei a refletir assim, cara. Não, antes disso acontecer, que era ele me ajudando Sim. a melhorar como pessoa. E acho que eu já tava fazendo esse trabalho, né? E, então a gente sempre, cara, as nossas conversas, ele chegava 10 horas, ia lá no meu quarto, deitava tudo sujo, era cada briga, sai da cama, vamos descer comer, descia a comer com ele, ficava conversando, aí subia pro quarto, ele se jogava na cama de novo, eu falava, cara, vai tomar banho, ele ia, tomava banho, colocava uma bermuda, deitava tudo molhado, eu falava, cara, seca, não, pai, já seca, e ali a gente ficava, e às vezes ele dormia comigo, às vezes não. E essa era a nossa rotina, de manhã, quando aconteceu, na quinta-feira, mesma rotina de manhã, conversando, e ele veio, então, tchau, pai. Ele tava saindo, eu falei, ele tava na porta, ele falou, pai, eu tô atrasado. Eu falei, não, cara, pode vir me dar meu beijo, como é que você vai sair sem me dar beijo? No dia do ocorrido isso. E ele veio, me deu um beijo, e ele saiu. E aí a gente não se falou durante o dia, ele não pode pegar celular, então a gente não conversou aquele dia, né? Mas, cara, começou a chegar ali perto das 6 horas, me bateu um aperto, cara. Pai sente, né, cara? Cara, é impressionante. Pai, a Ana falou. Você percebeu isso? Sentiu? A Ana falou, eu tava conversando com a Ana, eu falei assim, eu tô tão triste hoje. Não sei, eu tô sentindo uma... E aí eu comecei a mandar mensagem pra ele, tipo, ele sempre ia de bicicleta, eu tenho uma bicicleta elétrica, ele ia de bicicleta, e a bicicleta estava em casa. Eu saí pra fora, voltei, eu trabalho em casa, trabalho em home office. Eu saí, voltei e não percebi que a bicicleta estava em casa. Então quando eu peguei e mandei mensagem pra ele, filho, eu vou te buscar. Aí eu falei, puxa, ele tá de bicicleta. Não adianta eu ir buscar ele. Só que eu fiquei assim, se eu tivesse olhado a bicicleta e visto que ela estava lá, eu teria ido buscar ele aquele dia. Teria ido. E eu não vi, eu passei pela bicicleta 2, 3, 4, 5 vezes, eu não vi a bicicleta ali. E ela estava na frente de casa. Nossa. Eu não vi a bicicleta. E aí eu ficava a moto dele e a bicicleta. E eu passei do lado da bicicleta, cara. Não vi, cara. E aí daí eu mandando mensagem, daí eu falei, cara, eu vou chegar com ele, vou falar pra ele pra gente comer alguma coisa. Pra gente sair. Eu falei, não, ele vai chegar tarde, ele não vai querer sair. Eu falei, então eu vou pedir alguma coisa. Eu falei, entrei no iFood, coloquei uma pizza, coloquei um sushi que ele gosta e falei, aí ele escolhe um hambúrguer, a gente pede rápido, fica aqui conversando e vem rápido. E aí, cara, liga e não me atendeu, até que chegou, que a médica, eu não lembro o nome, Que horas mais ou menos você recebeu a notícia, viu? Cara, ele começava a chegar em casa perto de 10 horas, 10 e meia, horário que ele chegava, né? Eu consegui, ela atendeu o telefone, acho que era umas 11h20 mais ou menos, cara. E foi perto da minha casa que aconteceu, sabe? A ambulância passou na esquina da minha casa. E o ocorrido foi próximo à sua residência? 400, 500 metros da minha casa. Ele estava chegando em casa? Então. Ele desceu do biarticulada do Centenário e estava subindo a rua. E aí eu não sei o que aconteceu, porque eu não consegui ver o vídeo, não entra na minha cabeça isso. Eu acho que se eu ver esse vídeo, cara, é capaz de eu... É bom não tem condição, cara. É muito pesado pra mim, cara. É pesado demais pra mim. Gente, não, é pesado pra qualquer pai, né? Pelo amor de Deus. Eu me senti mal, cara, de ver o vídeo. Tá louco? E assim, cara, atendimento do pessoal do SAMU, não sei se foi o SAMU, se foi a outra ambulância, eu esqueci o nome agora, que Ciat. Foi lá, o Ciat, acho que foi o Ciat. Ciat que tem dois. E, cara, atendimento dos caras, assim, foi... Eu tinha um amigo em comum meu que foi atender, uma pessoa que tem um amigo em comum comigo que foi atender ele, me mandou um áudio depois, o resgatista, né? Cara, assim, o tratamento que os caras tiveram, cara. Ah, cara, eu queria poder abraçar esses caras, não sei quem são, sabe? O pessoal do Hospital Cajuru, cara. Puta merda, cara. Os caras, assim, a médica, se eu não tô enganado, se eu não lembro o nome dela. Acho que era Mônica, cara, posso estar falando, não vou falar o nome, que eu acho que eu posso falar mentira. Mas assim, cara, tratamento e humanismo, cara. Sabe, cara? Eu tava sozinho, cara, com um monte de gente que eu não conheço. Aquela cena do meu filho com a cabeça enfaixada. Sangue, né? E você fica esperando, cara, né? Passou em alguns segundos na minha cabeça, né? Roubaram o celular dele até eu chegar e ver ele, né? E de repente podia não ser ele, era a minha única esperança, cara. Mas se não fosse eu, cara, seria outro pai de repente. Sim. De repente
né, sei lá, cara, tentaram roubar o celular dele, o celular tava com outra pessoa e aconteceu, não sei, né, é a única experiência, porque ele não falou comigo, né, o fato dele não falar comigo já, e eu falei, eu posso falar com ele, e a médica falava, só venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá. Quando eu cheguei lá, o segurança do hospital já tava me esperando, e assim, eles me apoiaram, assim, cara, e de uma forma, assim, eu nunca vou esquecer, sabe, cara, o humanismo, e aqueles caras lidam com isso todo dia, cara. Toda hora chega alguém ali, cara, baleado, atropelado, e tem que fazer esse papel todos os dias. E o humanismo que esses caras me trataram, cara, nossa, cara, assim, não vou falar que foi nota 10, cara, foi nota 1 milhão, assim, sabe, cara? Mas você vê teu filho naquela situação, cara. Não existe pra ninguém, né, cara? A cena da cabeça. Cara, Não parecia. Eu olhava do pescoço pra baixo, era meu filho, cara. Ele tinha tatuado o nome da avó aqui. Bonito, mas um polaco bonito, menino. Ele tinha tatuado o nome da avó aqui. E a hora que você olha aquilo ali, você já tem certeza do que é, né, cara? Não tem. Só que você olhava pra ele, cara, eu não conseguia ver ele, cara. O rosto dele não era mais o rosto dele, cara. Durante o velório, cara, né, fazem uma maquiagem, o pessoal do eu não lembro o nome agora da funerária, mas trabalho assim excepcional também. Tá? Fazem uma maquiagem, cara, e você fica, cara, te ajuda de uma certa forma, mas, cara, não era ele, cara. Não era o rosto dele. Só a matéria, né, que tava ali no filme. E, cara, é assim uma sensação. Desde que isso aconteceu, cara, ainda não inventaram um nome, cara. A gente tinha que procurar, tem que pegar o cara aí que inventa as palavras, né, que dá o nome para as palavras, para tentar inventar um nome para esse sentimento, cara. Porque eu tive algumas amigas também que perderam os filhos de forma meio trágica, com assalto, essas coisas. E elas falam a mesma coisa, cara, não tem nome. Ah, é dor? Não é dor. É muito maior que isso, eu acho, né? Claro. E eu falei muito... Com certeza, amigo. Só de você falar que eu tô sem ar. Cara, é angustiante o negócio. Assim, ó. E a mensagem que eu deixei no velório dele, cara, depois eu falei lá em casa, no culto que a gente fez de 7º dia, eu não me arrependo de nada, cara, que eu fiz pra trás. Nada, cara. Nada. Assim, eu não tenho uma coisa que eu deixei de fazer com meu filho, cara. Porque se você pensar, cara, a gente fez coisas que eu não vou nem comentar assim, mas, cara, a gente fez muita coisa. Eu não me arrependo de nada. Eu não abdiquei do tempo que ele era criança, cara. Putz, uma vez eu cheguei, contando a história bem rápido, uma vez eu cheguei de manhã cedo, cara, era umas 7h30 em casa, eu tinha vindo de uma balada, tava o Rafa e o Léo, cara, a hora que deu umas 10h30, os dois no meu quarto, vamos pra Anhangava. Eu falei, que é Anhangava, cara? Ainda tava, falei, toda ressaca, cara, não, vamos pra Anhangava, e tive que subir aquele morro mal, cara, e era assim, cara, e tinha que ia. Quando eles falavam, vamos jogar bola, vamos, e tinha que... Então eu fiz tudo, cara, eu fiz assim... A convivência gostosa com a molecada, né? Criar esse hábito de sair da beijo, chegar da beijo, pro homem, né, não sei se vocês têm filho homem. Eu tenho. Mas falar eu te amo pra outro homem, mesmo sendo pai, é difícil. Quebra algumas... né? Parece que você tem que quebrar uma barreira. E pro filho falar isso pro pai, sim, é difícil. Sim. É difícil. Eu já passei essa situação assim de... No começo eu falava pra minha irmã e comecei a falar pra minha mãe e pro meu pai, tipo... hoje a Mara conversava com ela, falava, eu te amo. E eu via que... Tipo, por que ele tá falando isso? É difícil você falar eu te amo, cara. E eu não me arrependo porque eu falei muitas vezes. E eu falei né, durante esse tempo, cara, eu falei assim... Tinha muito amigo dele do futebol, eu falei assim, cara, cria esse hábito. Cria esse hábito de falar eu te amo, de abraçar. Porque eu não me arrependo, cara. Você não sabe o que pode acontecer, cara. E quando você olhar pra trás, você vai ver que valeu muito a pena, cara. Porque eu olho pra trás e falo, cara, eu fiz, cara. Lógico, fui 100% certo? Não fui. Ele era um anjo? Sempre não era. Ninguém é. Ninguém é. Humano, né? Mas a gente tenta, né? Sempre mas tentei tinha fazer... um relacionamento de pai e filho. E muito mais, assim, então, cara. De amigo, de amor mesmo, sabe? E falei pra piazada, assim, que tava lá no dia do velório, eu falei assim, cara, faça isso pro teu pai, cara. Vai sair de casa, cara, dá um beijo no teu pai, cara. Fale pro teu pai que você ama. E aí, depois disso, cara, alguns pais, alguns amigos, professores lá da escola do Bairro Alto chegaram e falaram, cara, meu filho foi sair de casa, cara, e ele pegou e me deu um beijo, cara, e um abraço. Meu filho tem 17 anos e nunca fez isso, cara. E ficou ele e a mulher, assim, olhando e falando, o que foi isso?
E aí eles lembraram, ele falou, caraca, cara. Teve um outro professor que falou, cara, eu cheguei em casa cansado, cara, morrendo. Todo dia eu chego em casa, eu trabalho o dia inteiro de pé correndo atrás de bola. Ele é professor lá professor Afonso, lá do bairro Alto, um homem assim, excepcional. E ele falou, eu cheguei em casa, cara, e eu fui brincar com meu filho, cara. Eu tava morrendo, cara, e eu olhei ele e falei, larguei o celular e fui brincar, cara. Então assim, quando falam assim, cara, como é que você tá de pé? Eu falei, cara, talvez seja pra isso, cara. Pra tentar fazer as pessoas também fazerem isso. Né? Serem mais próximos dos filhos. Que a gente ama, mas a gente tem, ainda mais quando é homem, né? Que a mulher, que a filha, eu não tenho filha, né? Na verdade, tem uma filha que consegui ganhar agora com a Ana, né? Uma filhinha pequenininha de 7 anos, a Sara. E você tem que criar essa relação, cara. Com ela é muito mais fácil, né? Ser carinhoso, mas com o homem é mais fácil. Com o homem, pro homem, uma relação assim é muito mais difícil. É muito mais difícil, cara. Porque acho que a gente quebra uma barreira, né? Acho que a gente quebra uma barreira e essa barreira, quando a gente começa a falar isso, cara, eu acho que dá um outro start na relação, sabe? Você consegue ter uma outra visão de tudo, cara. Você já parou para pensar que diante de toda essa situação que você está vivendo hoje, pessoas que viveram uma situação semelhante à tua servem de exemplo para os pais, que nem você está falando agora, darem um pouco mais de atenção para os seus filhos, que nem você não acabou de falar pra gente que sempre foi um pai presente, sempre foi um pai que esteve ao lado com ele, né? Porque a gente nunca sabe quando vai ser a última vez que a gente vai ver a pessoa que a gente ama. E a coisa tá tão feia, né, mas hoje, a gente voltar. E hoje em dia as pessoas estão perdendo esse contato. Não existe mais aquele almoço de domingo com a família toda junta. Ninguém mais senta junto para assistir uma televisão. Cada um no seu canto, né? E fazendo suas coisas. Mas mesmo vivendo essa realidade, você conseguiu dar isso para ele. Entendeu? Então você fez o teu papel. Coloque isso no teu coração. Você fez e fez muito bem. E hoje está servindo de lição, porque, cara, Deus jamais vai dar uma cruz que a gente não pode carregar. Pode ter certeza que as pessoas têm que entender que isso sirva de lição para as demais pessoas, né? Porque, cara, só quem sabe, quem passou, é o que você está sentindo agora. Não tem como narrar, não tem como falar. Mas você está lutando, você está tirando força da onde você não tem, colocando a cara a tapa, falando e correndo atrás, né? Para manter aquele vagabundo lá dentro da cadeia. Lixo do inferno. Entendeu? E usando os meios de comunicação para gerar um clamor público, para que os juízes, os homens da lei possam pesar a caneta nele. Porque esse cara não pode sair da cadeia. Cara. Esse cara tem que apodrecer na cadeia. Ele destruiu uma família. Então hoje você tem que ser forte para ter essa garra, para a gente lutar junto nesse desafio que você tá. E você pode contar com a gente, meu amigo. Pode contar, não é verdade, Douglas? Com certeza. Porque a gente vai bagunçar aí, cara. A gente vai fazer. A gente tem um conhecimento também. E dá pra gente fazer um clamor aí, cara, ir pra cima dos caras, velho. Não pode cair no esquecimento isso. Porque o que acontece? Não pode. Cara, vou te falar. Se o crime gera clamor público, o juiz pesa a caneta. Porque daí a população fica em cima ali cobrando. Aí as leis, elas se cumprem como tem que ser cumprida. Se não tiver o clamor público, desculpe falar, é só mais um julgamento que vai ter. Só mais um cara que vai pra cadeia que matou uma pessoa. Vai virar número. Esse cara então a gente tem que lutar pra ter essa força. Esse cara tinha, se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que até mais, tá? Eu vou até chutar um número pra baixo aqui, mas em torno de uns 15 BO nas costas. Fora aqueles que a gente não conhece. Exatamente. Que é aquelas pessoas que não vão. 15 então BO, ele tinha. Eu acho que era mais, tá? Mas eu vou colocar um número baixo aqui. Como que um cara desse tá solto, cara? Como que um cara desse tá solto? Por causa da lei? Como que um cara. Como que. Nossas leis. Celebrando Eu comecei a refletir muito sobre isso, cara. E eu acho assim, ó. A bandidagem tá organizada. Que é o crime organizado. Os caras estão organizados. Pode ser bem organizado. Ou facção, ou não. Os caras estão organizados. Os políticos, eles estão tudo organizado. Dentro da bolha deles.
né? E é até engraçado quando eu vejo um cara debatendo com outro, porque o meu é melhor. Cara, não é. Ninguém olha pra gente. Ninguém. Eles estão pensando no deles. Eles fazem lá um chamarizinho lá pra pegar uma meia dúzia de bagre, mas é isso. Ninguém tá. E é até engraçado quando o cara começa a postar e dá briga de família, né, cara? Porque eu gosto desse, eu gosto do outro, e daí... Cara, eles não estão nem aí pra gente. Eles estão lá organizados no deles, pensando no deles, enfim. Sim. É isso. E a população tá aqui, cara. Tá aqui. Fazendo malabares, entendeu? Sofrendo. E dane-se, cara. E vamos vivendo e acabou. E ninguém tá preocupado com ninguém. Né? A gente virou as costas pra polícia. A sociedade virou as costas pra polícia, cara. Se a gente começa a olhar, se um policial ele entra em confronto com a polícia, com um bandido e mata um cara, ele vai responder um processo. Ele vai ser afastado, ele vai ter que passar por um psicólogo. Exatamente. Se ele bate a viatura, ele tem que pagar. Exatamente. A polícia, cara, fez assim e tá fazendo, cara, um trabalho excepcional. A gente é acostumado a reclamar da polícia, né? Por quê? Porque tem uma mídia que fica ali, cara, falando mal da polícia toda hora. E aí ninguém mais gosta da polícia. Até quando não precisa, né? Porque a hora que precisar, vai ligar pra quem? E a polícia... E a polícia, de uma certa forma, virou as costas pra gente. Mas por que eles viraram as costas pra gente? Porque, primeiro, a sociedade virou as costas pra polícia. A gente não... Só fala mal da polícia. Né? E eles viram que se eles forem fazer o que eles têm que fazer, eles vão se prejudicar. Então às vezes é mais fácil não olhar. E aí assim, por que isso? Primeiro, nós temos uma mídia que está aí toda hora, a hora que eles podem, eles estão lá batendo na polícia. A polícia não presta, a polícia tem bandido. São 100% correr. Criando uma cultura, na verdade. Já existe faz tempo. Descendo o pau. Se você sair na rua aqui e perguntar para todo mundo o que acha da polícia, todo mundo vai falar, não presta, mas por quê? Por que não presta? Porque matou um cara ali. Matou um coitado. Matou um estudante. É sempre um estudante, né? Uhum. É sempre um estudante. E a polícia, cara, eles viram que se eles dependendo do que eles fizerem, eles preferem... Vamos ficar quietos, cara. Se a gente levar isso pra frente, a gente vai se prejudicar. Então, pra gente não se prejudicar... O cara sai com medo de trabalhar. Então, assim, cara, se a gente não começar, primeiro, mudar essa cultura com a polícia, a sociedade se juntar na polícia do jeito que tem que ser, né? E começar a pressionar o poder público para mudar as coisas, cara, nós vamos ficar aqui tentando enxugar gelo pro resto da vida. Mais rígida, né? E não tem, cara, tem que ser assim, cara. Tem que existir dois tipos de cadeia, cara. Uma cadeia para um cara que, sei lá, atropela um bêbado, uma pessoa, ele tem que ir preso também, porque ele tirou a vida de alguém. Mas é uma pena diferente, um certo fato, de um cara que atira na nuca de uma pessoa. Esse cara ele tem que cair numa cadeia que ele fique lá 50 anos. Poderia ser lá Esse cara ele pode ficar dentro do que eu estava conversando com o advogado, ele pode ficar até 30 anos preso. Essa é a pena máxima. É a lei dos 30. Mas não cumpre isso, né? Não cumpre. 50% ele vai cumprir. Não é nem um sexto, ele vai cumprir 50%. Então, se ele pegar 30, ele vai cumprir 15. Mas aí tem um monte de outras coisas e, de repente, em pouco tempo. Isso só advogado de defesa dele, não entrar lá, de repente, com um pedido de habeas corpus, pro cara responder em liberdade, aí o cara sai e nunca mais pega. O cara tava de tornozeleira eletrônica, cara. E fez isso. Ele tava com tornozeleira eletrônica. Pega essa porra, você não serve pra nada, ninguém. O cara tava com... Não, sério, é um controle, né? Só que daí o que acontece? Com a tornozeleira, a polícia sabe que ele tava lá. Então assim, não era. A imagem não aparece o meu rosto. Não, mas a tornozeleira estava lá. Exatamente. Naquele horário, naquele lugar. Capturar ele, foi isso mesmo. E demorou muito tempo para capturar ele? Ele foi pego na sexta-feira de manhã. No outro Aconteceu dia. quinta, sexta-feira de manhã. Foi rápido a polícia. Segundo informação, foi uma denúncia anônima. Mas eu acho que ele viu o tamanho da cagada que ele fez e ele pediu para alguém, de repente... falar onde ele estava, ou ele mesmo ligou na polícia e falou, o cara tá aqui, a polícia foi lá e tromba com ele antes por aí, pegou ele lá. E, cara, e aí falando sobre esse dia, cara, da prisão dele, né, e eu tive a notícia do que não teria mais nada para fazer com meu filho, né, que o coração dele, quando eu cheguei lá, o coração dele tava batendo, ele tava
né, tava numa situação muito complicada e eu tentando falar com ele. Eu tinha uma brincadeira com ele e com o Rafa. De sempre chegar e dar uns tapas assim nele, sabe? Ele saía assim, eu pegava assim, falava, vai com calma, hein, cara. Sempre dava esses. Cara, e bati nele, falei, cara, acorda que eu tô aqui, cara. Levanta daí, né? Você tenta conversar. Então, por volta ali de 1h da manhã, 1h30 da manhã, que a mãe dele também chegou. A mãe dele não tava na cidade, a mãe dele tava no litoral. E até a mãe dele chegar, e daí logo depois a gente já teve a confirmação. E a gente começou a mexer com a papelada pra ele. Que daí, cara, é uma... Sim, o estresse. Meu Deus, cara. Nós começamos em torno de umas entre 4 e 5 horas a gente começou a mexer com isso. Às 5 horas nós saímos do hospital. Mais ou menos, às 5h30 nós saímos do hospital pra começar a resolver. Nós terminamos 6h30 da tarde. Cara, foi o dia inteiro. Vai cartório, vai no ML uma vez, vai na funerária, vai na delegacia, daí fui na delegacia. Na delegacia, eu devo ter chego ali por falta de umas 3h30 eu devo ter chego ali, mais ou menos pra esse horário. E ele tava lá na delegacia nesse horário, quando eu cheguei lá. E os policiais, cara, eles veio 6 na furtos e roubos, vieram 6 assim, sabe? Vieram conversar com a gente e você via que os caras estavam comovidos. Não tinha matéria, não tinha nada, mas os caras estavam comovidos, sabe, cara? A forma como eles trataram a gente, como eles trataram, como eles falavam do meu filho, cara, assim, é aquilo que eu falei, a gente reclama da polícia, cara, mas um humanismo, cara, dos caras. E aí a menina que tinha sido assaltada tava lá também, ela tinha ido dar o depoimento dela, a gente chorou junto, a gente se abraçou e a polícia ficou tudo ali, cara. E aí na hora eu até achei de uma certa forma normal, cara, mas aí a gente teve a confirmação, que eu até postei no meu Insta, ele tentou fugir por volta de umas 2h30 mais ou menos, ele tentou fugir da onde ele tava. Eles ficam não é numa cela, né? Quando eles chegam, eles ficam num lugar que fazer tipo uma triagem, depois vai pra cela. Eu levei um hoje lá. E ele tentou quebrar o forro. Tipo um corró, assim. É um corró. Ele tentou quebrar o forro, ele começou a entortar a porta. Tem foto, depois eu posso mandar pra vocês anexarem as fotos junto no vídeo. Ele entortou a porta, ele tentou quebrar o forro por volta de umas 2. Deu um prejuízo e tá no BO, mais um BO dele, né? Patrimônio público, né? R$900 de custo pro Estado. Fora o custo de tá lá o cara comendo, tá lá o cara bebendo, tá lá o cara dormindo. Fora isso, ainda tem mais R$900 de prejuízo pra gente pagar. Que é o que acontece, né? A gente paga. Sustentar o pilantra, né? E é isso que acontece, né? Mas se fosse alguma coisa que realmente valesse a pena, entendeu, cara? Era diferente você pagar, né? Mas um cara desse. Ele tá preso aonde, esse maldito, hein? Ele saiu ali, daí depois disso ele saiu da Furtos. Um outro fato curioso, né, cara? Quando foram pegar ele falou que era do PCC. Ele falou, sou PCC, eu sou faccionado. Grande bosta. E aí a polícia falou, então tá bom, né, faccionado. Então tá bom, senhor PCC. E aí quando chegou lá, vamos soltar ele junto com o PCC, não sei o quê. Virou uma moça daí, né? Moça, disse que se mijou na calça de medo, porque não queria que jogasse ele lá. E começou a chorar e não. E aí levaram ele pro SIC. Ele tá no centro de triagem lá no SIC. Lá ele vai aguardar para ser transferido. Provavelmente, pelo que tudo indica, e ele vai cumprir a pena em Piracora. Tomara que caia lá no... tomara que caia lá no lugar bom lá. Bem tratado dele não vai ser na cadeia, né? Porque ele enfim, tipo uma criança, entre aspas, 17 anos, cara, vê como criança, sabe, né? Vai ser bem tratado na cadeia, pra ter certeza. O que eu falo sobre isso é assim, cara, tem que ter uma pena muito alta. Eu acho que para isso acontecer, tem que fazer o que eu te falei. Nada vai trazer 1 milhão de volta, né? Nada vai trazer 1 milhão de volta. Mas se deixar um lixo desse na rua, pior vai fazer de novo, cara. Para isso acontecer, nós temos que ir pra cima. Quem que vai... Cobrar, entendeu? Tem que ter... Como que um cara desse vai ser reintegrado na sociedade? Como é que você vai colocar um cara desse pra trabalhar aqui? Ele sabe porque mais um é o vítima. Não vai, cara. Um cara desse, ele é ladrão, entendeu? Ele é ladrão. Nojento, e vai continuar ladrão. Ele é homicida, né, velho? Ele é homicida. Ele é a pior espécie que existe. Covarde ainda. Exatamente. Covarde, Mike. Covarde. Cara, a gente tem que começar a pensar em mudar, sabe? A gente tem que, acho que, mudar essa visão. Primeiro, essa visão que a gente tem da polícia. Depois, né? Mudar essa visão que a gente tem da
política, dos políticos, porque eles não estão ligando, eles não ligam pra gente. Cara. Não adianta o cara falar, mas esse não fez. Ele dá uma migalha, eles dão uma migalha e pega o grande pra eles. É assim que funciona, cara. É assim. Concordo com o senhor. Mas o político, o cara aqui, o lado A aqui, tirou o Brasil da pobreza. Pelo amor de Deus, cara, só você sair na rua. Mas o meu aqui acabou. Não acabou, cara. Eles estão preocupados. Eles estão preocupados com deles. Eles estão preocupados com deles. Se a gente não começar a pensar em mudar, e aí fala uma mudança, cara, de cultura, né? Vamos acreditar mais na polícia, vamos dar mais força, vamos ajudar a polícia, né? Cara, a hora que dá merda é o primeiro cara que pode levar um tiro, cara. Eu sempre falei uma coisa, sabe? Que a polícia, ela só é ruim pra quem tá do lado errado. Pra quem tá no lado certo, que são pessoas de bem, eles têm a polícia como uma instituição que serve e que protege. Porém, quem apronta, quem rouba, quem furta, quem comete delitos, aí a polícia é ruim. Então me desculpa aqui quem está nos assistindo agora. Se as pessoas não gostam da polícia, é porque estão fazendo coisa errada. Porque ela só vai agir se o cara estiver cometendo um delito. A polícia não vai parar você do nada na rua para dar tapa na tua cara. Do nada, né? Do nada. Eu não gostei de você, velho. Pau! Não. Eu já fui bordado. Mas, cara, se você estiver numa situação suspeita e você desacatar o cara, você vai tomar borrachada. E tem que tomar mesmo. Tomar mesmo, cara. É assim, porque se o pai não consegue educar, quem educa vai ser os caras. Agora, tipo, tem que ter essa visão realmente que você tá falando. Até esse negócio que você falou de educar, né, cara? O delegado falou assim pra mim durante o meu depoimento. Ele me pergunta quem era o Leonardo. E eu falei pra ele, o Leonardo era o tipo de homem, eu eduquei um homem pra nunca ele estar sentado aqui e você interrogando ele porque ele cometeu um tipo de crime. Esse era o Leonardo. Só falei isso pra ele, cara. E hoje, cara, a gente tem aí um monte de todo mundo, né? A internet, a gente sempre vê um meme na internet falando, essa geração de agora é assim, essa geração... Tá, mas quem é que tá educando essa geração de agora? Nós mesmos, né? A diferença parte da gente. Quem é que tá educando? Celular o dia inteiro, ninguém conversa, né? Aquela hora você falou, poxa, ninguém... Não tem mais almoço de domingo. Churrasco e família, cada um tem um tem almoço de domingo. Você vai para um celular, cada um celular. Antigamente, se você tava com a família pra ver televisão... Era gostoso, né, cara? Era gostoso. A única certeza, quando eu era criança, cara, a única certeza que eu tinha era que domingo eu ia pra casa da minha avó. E final de ano eu ia pra casa da minha outra avó lá no interior. Era as duas certezas que eu tinha, cara. Era a única coisa que a gente sabia que a gente ia fazer. O resto a gente não sabia. E hoje não existe mais, cara. E daí, assim, quem que tá educando todo esse povo pra ser assim, cara? Você pega você pega cada vídeo que tem, assim, de uns caras que não faz sentido nenhum, cara. E os caras, e você vê as crianças assistindo vídeo em cima de vídeo, vídeo em cima de vídeo, uns negócios, nem vou falar o nome dos caras aqui, uns negócios que fala, cara, mas pra que isso aí, cara? E a criança passa a semana inteira escutando e vendo aquele tipo de coisa. Daí quando chegar com 16 anos, é aquilo ali que vai ser a personalidade da pessoa. Exatamente. Não é a personalidade que o pai deu. Sim. Quem tem que dar a personalidade pro filho é o pai, não adianta, sempre foi assim. Sempre foi assim. O teu pai deu a personalidade dele, o teu deu. Exatamente. É assim que se cria. E agora, quem que tá dando a personalidade para os filhos? A internet, o celular. É a página que os caras é o YouTube. É o que eles assistem. A personalidade tá vindo dali. E aí vai se formar uma... Daqui a um tempo, daqui 30 anos, você vai ter uma sociedade que... Pra que lado que vai, né, cara? E a gente tem que começar a mudar, cara. Se a gente não começar a mudar agora... Eu lembro quando meu menino pediu um celular pra mim. Nossa, mas eu demorei pra dar um celular pra ele. Falou, cara, você vai ter que me convencer pra ganhar um celular. Pra que você quer um celular? Pensa lá e me convence. Ele ficou, cara, demora acho que uns 2 anos pra dar um celular pro moleque. Eu acho sim, cara, que o celular ele veio pra juntar. Quando eu era criança, você mandava uma carta pra minha tia lá no interior. Era 15 dias pra carta chegar, 5 dias pra ela responder, 15 dias pra carta voltar. Era isso. Era isso, cara. Não tinha outra, né? Hoje a pessoa te manda uma mensagem, se você visualiza e não responde em 3 segundos... já acaba a amizade. Já volta um ponto de interrogação. E aí... A gente tá vivendo a época do imediatismo, né? Uhum. E... Cara, se a gente não começar a mudar, cara... Esse aqui deu o primeiro celular pro Rafa com...
acho que uns 11, até um vídeo que eu dei uma sacaneada, fiz mais um bullying, né, cara? Sempre ajudando, né? Dei um outro, peguei um celular velho, coloquei na caixa, ele, é esse aqui mesmo? Eu falei, gostou? Gostei. Adorei, pai. E com 12, 13 anos, mas é que ele morava no interior, a gente precisava se falar e era o que a gente tinha. Mas a gente sempre chegava em casa, ficava no celular, mas a gente tinha o nosso tempo de jogar bola, a gente tinha o nosso tempo de ir no campo, a gente tinha o nosso tempo de andar de bicicleta, de fazer as lutinhas, né? Quando os dois eram pequenos, era moleza, né? Que ela pegava os dois. Olha o tamanho do cavalo agora. Agora, e o Léo, esse aqui é grande, o Léo era grandão também. O Léo tava com 1,92 mais ou menos. O Polacão era gigante, cara. Ele era grande, cara. E daí pegava os dois, já não de uns 3 anos pra cá já não dava mais dois. Eu falava, não, vem um de cada vez que dá. Só que daí eu começava a bater no um, o outro pulava, né, cara? E a gente sempre teve essas brincadeiras, cara. E putz, isso aí ajudou a aproximar a gente. Teve amigo deles, assim, cara, que falou assim pra mim assim. Pô, tio, eu invejava a forma como vocês se tratavam. Cara, ele falava, vou jogar bola, pai. Eu falei, vamos. Queria ver com quem que ele tava. Vamos jogar bola. Ele chegava e falava, pai, tem um amigo meu, Christian. Vamos conhecer, traz o Christian aqui em casa. Né? O Marquinho, traz o Marquinho aqui em casa. O primeiro amigo que ele trouxe foi o João. Tinha um border collie, um cachorro, e o Léo tinha um pastor também, o Trovão. O João, falei, traz aqui em casa, quero conhecer. Então sempre tive metido no meio dos amigos dele. Sim. Primeiro porque queria saber quem era e porque eu gostava de estar também. Então ele fazia campeonato na cancha ali do Elza Lerner, eu tava junto. Né? Fazia os campeonatinhos valendo coca, eu tava junto. Pra saber quem era. E os amigos dele falaram assim, nossa, tio, eu invejava o jeito que você tratava ele, o jeito que você falava com ele, a forma como vocês ficavam junto. Nunca tive isso com meu pai. Eu nunca tive isso com meu pai. Moro com meu pai. E aí, cara, quantas pessoas que estão nessa mesma assim, cara, que chega em casa, banho, celular, dormir, né? Conversa 2 minutos com o filho e tá tudo certo. Tá tudo... Eu nem converso, nem vê o filho direito. Esses dias atrás eu tive uma discussão com meu filho de 20 anos, porque ele chegou e falou bem assim pra mim, Douglas. Poxa, o pai a vida inteira me criou numa bolha, porque o pai é maluco, negócio de segurança, não sei o quê. E tal. Eu falei, cara... Porque o Joãozinho, filho dele, cresceu no meio da gente, né? Trabalhando com segurança, né? Eu carreguei o Joãozinho no colo. Você vendo a gente prender os outros, vendo a gente levar pra cadeia, dando um gás no vagabundo. Já presenciou. A gente gosta assim também. E daí, tipo, ele falou que eu me criei meio na bolha, assim, da proteção, sabe? Eu queria saber tudo, né? Que ele ia, eu pegava a família, tipo... Ele é amigo do teu filho, eu queria saber o nome do pai. Eu já puxava, se o cara tinha puxado cadeia, já era desse jeito. Eu levava ele na escola. Você tá ligado? Eu levava ele na escola. Verdade, né? Mandava o nome pro Douglas, mano, puxa esse cara pra nós aí. E assim, ele me falou, poxa, pai, apoia a vida inteira. Eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa pra mim. Deus só vai me levar o dia que você puder se virar sozinho, cara. Por isso que eu tô aqui ainda. Você sabia disso? Que a vida de um homem começa quando ele perde o pai dele. Então, quando eu estiver aqui, eu vou cuidar de você. É assim mesmo. Você vai estar casado, e eu vou continuar cuidando de você. Então Deus só vai me levar quando eu deitar, porque daí você vai poder ficar aí se virar sozinho. Mais. Exatamente. Mas tem que ser assim. Aí termina o ciclo. Aí é você e você, cara. E eu sempre aí nessa, ficou parado assim, velho. Manda localização, manda mensagem, onde é que você tá, tô indo aí, vou te buscar, não vou, mesmo. Tá vindo, cheguei. Cara, isso mesmo. Era Pix toda hora, né, cara? Faz Pix aqui, ajuda aqui. E eu falava assim, mas você trabalha, cara? Ele falava assim pra mim assim, quem mandou você ter filho? Falava, filho da mãe, né, cara? E ele me ajudava muito também, cara, com tanta coisa, cara. Sim. Tipo, de dinheiro, às vezes, ele também, sempre que ele podia. E é bom, né, cara? Hoje eu saí com esse aqui, a gente foi jogar uma sinuca, tava em casa, ele falou, pai, vamos ali jogar uma sinuca, saiu. Pai, ele pagou tudo, né, cara? Eu falei, que beleza, né? Que coisa boa, né, cara? E começando da fruta, né? Primeiro você começa a fazer o filho fazer as coisas pra você, né? Pega o controle, né? Sim. Né? Pega ali pra minha água. E aí vai, né? Agora começa a pagar. Eu falei, cara, é bom pra caramba. E o Léo tava nessa, muita coisa ele... Só que ele fazia eu pagar mais coisa do que ele me pagava. Mas tá. O importante era tá. E desde que eu me separei da mãe dele, cara, eu fiquei casado 16 anos com a mãe dele e me separei. Ele morou comigo, cara, e a gente teve assim uma relação muito,
muito mais próximo a partir desse momento. Nessa época que eu me separei, o Rafa morava comigo, ele tava indo pro exército. Na verdade ele morava, depois ele foi pra lá, ficou acho que um ano lá e voltou e aí foi pro exército. E cara, já começa a se aproximar demais, né, cara? Demais. Isso vai te empurrando pra um lado, cara, que de repente daí a Ana começou a falar, né, cara, você é tóxico, seu filho, né, cara? E você não entende o motivo, cara. Você não entende, cara. Depois agora muita coisa começa a fazer sentido, cara, mas... Ele é muito querido pelo que eu vi, né? Porque, cara, muita minha... Tem mensagem que eu não respondi até agora, pra você ter ideia. Amigos dele, muita gente, mais de... Tipo, não vou nem exagerar, uns 500 mensagens. Sabe o que é engraçado, cara? Falando dele. No velório dele, tinha os amigos dele, tinha os pais dos amigos dele, falando, cara, o Léo foi lá em casa uma vez, cara, mas que menino bom. E eu falava pro meu filho pra andar mais com ele, pra ir lá. As avós dos amigos dele falando, nossa, eu vi o Léo uma vez, que menino bom. Porque que ele muitas vezes ele fazia? A gente tinha os amigos dele falam assim, tio, quiser eu te contar uma coisa que eu fazia com o Léo. O quê? A gente fez. Eu falei, não, eu sabia, ele me contou. Ele me contava praticamente tudo o que acontecia com ele, né? E ele falava, pai, fui lá na casa de um amigo, a gente tava eu, ele, uma menina, um outro amigo, daí eles foram lá pra trás, sei o quê, e eu fiquei com o pai dele, e com o tio, e com a avó, e a gente ficou conversando, só nós. Sobre isso, eu falava, caraca, ele fazia isso, cara, ele ficava conversando com todo mundo. E aí, como que você não vai gostar do moleque desse? Perto do teu filho. Marco, muita mensagem recebi falando dele. Muita mensagem recebi, cara, muita. E ele brigava, né, cara, com os amigos dele, tinha aqueles momentos, daí ele falava pros amigos dele, né, cara, pô, cara, não compensa ficar brigado, cara, não compensa, velho, a frase dele. Coração bom. Cara, e ele falava, não compensa, a gente não tem nem tempo pra isso. E, né, cara, e agora você começa a pensar, putz, por que, né, cara? E ele falava, a gente não tem tempo pra isso. Às vezes ele falava, vamos fazer alguma coisa segunda-feira? Não, pô, cara, toda hora é hora, cara. 11 horas, às vezes ele mandava mensagem meia-noite, vindo do trabalho, meia-noite. Pai, vamos jogar sinuca? Eu falava, você tá louco, cara? Meia-noite? Não, pai, toda hora é hora. Não, cara, não dá amanhã. Amanhã eu tenho que acordar cedo, você tá vindo do trabalho, não dá. Você tá louco? Não é que vamos achar um lugar agora, cara. Não tem nem condição. Cobra, né? Só lá. Só lá que tem sinuca. Seu eu quero agradecer ao senhor, tá? Por vir aqui no nosso programa, né, Mike? Exatamente. Estamos à disposição. História linda, né, cara? Estamos à disposição, né? Aquilo que a nossa ideia é essa, não deixar cair no esquecimento, gente. Né? Não pode cair no esquecimento. Enquanto tá aparecendo, tá sendo divulgado, a justiça fica mais em cima. A gente sabe disso, né, Mike? Clamor público, né, Mike? Exatamente. Nada vai trazer o menino Léo de volta, gente. Não vai. Né? Mas Nada pedir para que o juiz pese a caneta no cara é a nossa parte. Tem que pedir, entendeu? A gente que é mídia tem que pedir. É a nossa parte. E é isso, sabe? Se a gente não ficar em cima, cara, daqui a pouco esse cara tá na rua. Esse cara não pode. Vai matar. Se ele estiver na rua, cara, ele vai pegar outro, cara. Mas vai outro Léo. Ele vai pegar outro e daqui a pouco nós vamos ter que estar, ao invés de estar eu aqui, vai estar outro pai aqui. Exatamente. Falando do filho. Vítima desse vagabundo. Os pais mais precisam chorar, né, Mike, por isso. Exatamente. E a única forma do cara... Porque hoje o que impede um cara de dar um tiro em alguém? Nada. Vai ficar de boa. Entendeu? Nossa lei não ajuda muito aí, né? Tá tudo certo. Então, agora, se o cara sabe que se ele for preso, ele vai ficar 60 anos preso, ele vai dar um tiro. Ele vai dar um tiro em alguém? Ele vai olhar e vai falar 60 anos? Não dá tipo de ódio, cara. Não dá. Entendeu? A gente agradece pela história, pela situação. Se comove. Usa o nosso espaço para pedir para as autoridades que ajudem esse pai de família, essa família que foi destruída com essa tragédia, e que nós vamos para cima, cara. Nós aqui do podcast Tá Pego, junto com o seu Will aqui, com a família dele. Família, os amigos, né? E nós vamos para cima e vamos cobrar das autoridades que esse cara tem que apodrecer na cadeia. Eu que agradeço o espaço, cara. Obrigado mesmo. Acho que a gente tem que se unir, a gente tem que estar junto, né? Quanto mais pessoas divulgar, quanto mais pessoas ajudar, cara, a gente vai tentar resolver um problema que não é um problema, meu. Não é mais pelo Léo, cara. O Léo não tem mais o que eu fazer com ele. Foi o que você falou, não vai trazer. Mas o teu filho tá aí, Sim. O teu filho tá aí, o teu sobrinho, os teus amigos. Eu tenho outro filho. E a gente não pode deixar esse e outro, cara. A gente tem que mudar. A gente tem que começar a pensar em mudar. E a mudança ela não vai acontecer semana que vem. Não. Cara, essa mudança vai acontecer 10 anos, 15 anos. É isso que a gente tem que começar a pensar. Se a gente não mudar a nossa mentalidade, a forma que a gente pensa, parar de idolatrar as pessoas é errada.
A gente tem que idolatrar quem tá do nosso lado. Exatamente. E pode contar com a gente sempre, tá, seu eu? Obrigado. Pra tudo que o senhor precisar, né, mano? Se quiser fazer movimentação, passear também, vamos. Vamos também. Fazer um A barulho. gente tá pensando em fazer, Pode a gente contar vai comigo, fazer... vista a camiseta, vamos fazer o A regaço gente lá, vai cara. fazer uma homenagem pra ele na próxima quarta, que é o aniversário dele, 18 anos. Pode contar com a gente, vai ter. E se vocês quiserem Com ir, certeza, de mesmo. repente, Depois manda mensagem, pode mandar endereço. mensagem, se vocês quiserem Faço ir, questão de vocês estar vão- lá. Porque, cara, a vontade é de desistir, cara. Não, mas existe, né, irmão? Ela é grande, cara. Ela é grande demais. Mas você não vai cara, desistir. demais, cara. Todo dia você para e pensa, cara, pra que eu vou continuar se daqui a pouco pode acontecer de novo, cara? É muita coisa. E aí, cara, quem dá força pra gente? É ali, é aqui. A esposa, né? É isso, cara. Se não for, cara, se não for eles, cara, O senhor não tá sozinho, né? se não for ele pra vir me dar um tapa na cara de manhã e falar, agora é eu que bato, pai, vem, e vamos fazer, e vamos jogar, e vamos sair, cara. É verdade. Você para, cara, você quebra. Esse negócio que eu falei pra vocês que ainda não tem nome, ele corrói, cara. Ele corrói todo dia, ele te arranca É porque não tem ele uma te acampa resposta. uma Você lasca. pede uma resposta e não tem. Por quê? mas Fica aquela... Né? Por quê, pra quê, Exatamente. por onde? Sim. É um monte de pergunta, cara, que nunca vai ter resposta. E às vezes é aquele sentimento de culpa, né? Por que não fiz isso na hora? Por que não olhei aquele negócio? Por que não fui buscar ele? Entendeu? É isso que vai na cabeça, vai pegando ali. Tudo pega, cara. Sim. Tinha, sei lá, cara, 50 possibilidades, 1000 possibilidades dele não estar ali. Naquele momento. Ele podia ter ido de bicicleta. Só que ele não carregou a bicicleta no outro dia. Ele podia ter ido com a moto dele. Não quis ir com a moto dele. Ele nunca sai no horário. E o horário dele era 9 horas, né? Então ele sempre saía 9h30, 9h40, é o horário que ele saía às vezes. Aquele dia ele saiu 9h07, 9h08. Teve assim um monte de coisa. Tinha uma amiga dele, a Angélica, que tava pra sair com ele e tentando combinar com ele, não deu certo dele se encontrar. Se ele tivesse se encontrado com ele estaria... Não teria ali. Então assim, cara, mas... né, cara... Deus sabe todas as Não coisas. sei se é destino, não sei o que é, se era hora, se... Cada hora vem um pensamento diferente. E você fica num looping. Sim. Você fica num looping aqui, ó, virando, indo e volta, indo e volta, indo e volta, indo e volta. Eu achei que eu nunca mais ia conseguir entrar na minha casa, cara. Eu falei, como que eu vou entrar na minha casa? E o único lugar que eu fico bem, cara, o único lugar assim que eu deito é o quarto dele, cara. Eu deito lá e... sabe assim, quando você sente uma tranquilidade, cara, uma paz. Eu saio da lá, a gente foi pra praia final de semana, cara. Sabe quando você tá ruim, você tá mal. Eu queria vir de uma vez pra casa pra poder ficar lá de novo. E lá, espécie assim que... não sei se é a presença dele, não sei se é as lembranças, mas... é complicado, cara. Mas é isso, Wilton. Conta com a gente sempre, tá? Estamos à disposição sempre, né, Michael? Sim. E é isso aí, gente. Agradeço de coração aí, pessoal que marcou a gente nas redes sociais, né? Qualquer situação, gente, nesse tipo de ocorrência, né, Michael? Pode contar Exatamente. conosco sempre. A gente se põe aí, disponibiliza. A gente é solidário pra isso, né, Michael? Com O programa certeza. aqui pra isso, pra ajudar. Com certeza. Tá, gente? Deus abençoe a vida de todos. E tamo junto. E justiça pelo Léo, né, Michael? Exatamente. Justiça pelo Léo, gente. Tamo junto. Justiça Obrigado. pelo Léo. Obrigado.